Boa noite. Vamos procurar tranquilizar nossos pensamentos, nos acalmar, nos acomodar bem relaxado nos bancos, para a gente fazer uma prece inicial? Antes da gente iniciar a palestra da noite, eu gostaria de deixar aqui aquele lembrete a vocês que na próxima quinta-feira nós estaremos realizando novamente a Feira da Sobremesa, tá? Aqui na cozinha da Casa da Sopa. Será aberto a venda após a palestra. Quem puder colaborar com a gente aí, trazer um pratinho, traz um e compra outro. Mais ou menos assim, né? Mas aí a gente agradece já de antemão a colaboração de vocês e pede que vocês possam estar aí presentes com a gente na próxima quinta também, tá? E já preparando também para o chá beneficente de setembro, né? Dia 16 de setembro, no domingo, nós teremos o chá beneficente lá no Ideal Ponte Cruz. Tá sempre uma vez por ano a gente faz, né? O chá da Casa da Sopa. Estaremos mais uma vez lá realizando. E hoje nós estamos recebendo o Ana Zuleika para conversar um pouquinho com a gente, fazer a palestra da noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre nos envolva. Quando, na espiritualidade, antes de reencarnarmos, nos preparamos para o retorno. Nessa preparação, nossos futuros pais são consultados, se aceitam ou não a nossa volta. E depois nascemos nesses lares. Quando aqui chegamos, Deus nos dá a bênção do esquecimento. Então, nós não lembramos das outras existências. Nossa vida é um livro em branco, onde a cada dia nós vamos escrevendo uma página da nossa história. Daí a pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E vem a resposta. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais ou menos acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir
os que estão encarregados da sua educação. E a criança dotada de grande sensibilidade percebe e assimila ensinamentos que influenciarão por toda a existência. A educação religiosa deve ser parte fundamental da educação geral do indivíduo e está intimamente ligada à família, pois deve ser iniciada nos primeiros anos de vida. Por isso se faz necessário que desde pequenos nós conversemos com os nossos filhos falando de Deus, do seu amor por nós, por nos ter criado, por nos ter enviado Jesus para nos ensinar que Deus é um Deus de amor, de bondade, não é o Senhor dos exércitos. E Jesus nos ensinou exemplificando o seu amor por todos nós. A educação espírita infantil de jovens e adolescentes é muito importante, porque os desviarão de caminhos tortuosos, porque a doutrina espírita possui argumentos suficientes para conscientizar a criança e o jovem em relação aos grandes problemas que estão tirando a tranquilidade das famílias, principalmente aqueles que envolvem os vícios, as drogas, o álcool. E nós percebemos que a cada dia mais cedo os jovens estão fazendo uso do álcool. Não só do álcool, do cigarro e de todo e qualquer tipo de droga. Os pais, invigilantes, desde pequenos, alguns molham a chupeta dos seus filhos no copo de cerveja e dão para os seus filhos. A partir daí, essa criança já começa a sentir o gosto da bebida e acaba por se viciar. E os pais têm o dever, não só a obrigação, o dever de, desde pequenos, dizerem aos seus filhos o quanto eles os amam, acariciá-los, para que eles tenham uma autoestima alta e não venham a servir de presa fácil para os nossos irmãozinhos que estão do nosso lado. Todos nós vivemos cercados de espíritos. E nem todos são aqueles espíritos bonzinhos. Por isso Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para não cair em tentação. Como não fazemos isso, acabamos nos permitindo ser influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. Não somente encarnados, mas principalmente pelos desencarnados. Abrimos as nossas defesas e deixamos a nossa mente aberta para ser influenciada. Nós vemos a quantidade de acidentes provocadas por motoristas bêbados. Quantos morrem nesses acidentes por imprudência? Quantas lares são destruídos em consequência do uso do álcool? Famílias inteiras. O psiquiatra Ângelo Gaiarsa diz que a droga é a saída dos que não têm saída. Esta falta de saída pode ser emocional, moral, econômica ou de sofrimento. Então, é como se num quarto fechado a pessoa pintasse uma paisagem e fingisse que aí era uma janela. A droga cria uma falsa ilusão de mudança de situação. Joana de Ângeles nos adverte
que a vinculação alcoólica tem início pelo aperitivo inocente, que muitos pais fazem em casa. O álcool é a porta de acesso a outras drogas, e observamos que o ser humano começa a fazer uso do álcool muito, muito cedo, passando pelas 3 faixas: uso, abuso e dependência. Pensamos que o consumo só acontece na casa dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Mas quando acordamos, já está acontecendo nos nossos próprios lares. Nos desesperamos, brigamos, castigamos, quando deveríamos ajudar a reverter essa situação. Onde os filhos encontrassem nos pais um apoio para essas mudanças. A psicóloga Roseli Saião nos diz: é justamente quando o filho deixa os pais perceberem que está usando, que ele mais precisa da presença dos pais educativa. E há mais de 2000 anos, Jesus nos alertou que os doentes eram os que mais precisavam de médicos e não os sadios. E afirma ainda que equivocados são pessoas enfermas e não maldosas. Quais seriam, então, as causas da dependência? Tensão emocional ou ansiedade? Para remover a fadiga ou aborrecimento? Para alterar o humor? Há pessoas que acham que precisam tomar algo para se sentir alegres, extrovertidos, conversar com todo mundo, acabar com a sua timidez, para facilitar contatos sociais, enfim, resolver problemas, lares desajustados, curiosidade, autoestima negativa. Passou agora há pouco aí. As 3 joias preciosas. Entre elas, o amor e a autoestima positiva. Desejo de agredir os pais. Pais separados. Baixa tolerância a frustrações. E muitas outras mais. O usuário de drogas necessita de atendimento físico, emocional e espiritual. O atendimento físico, pelos efeitos nocivos causados ao corpo, com atendimento médico especializado. O atendimento emocional, somente um psiquiatra ou psicólogo poderão identificar as causas reais e estabelecer a terapia indicada, o fortalecimento de sua autoestima, para que deixe esse mundo das drogas. Quem sente prazer em estar vivo não necessita de estímulos artificiais. Porque ama a vida, ama tudo que está ao redor. Não fica olhando apenas o aspecto negativo que se apresenta à nossa volta. Há vários grupos que ajudam: os alcoólicos anônimos, o Al-Anon, o Amor Exigente e outros. O atendimento espiritual. O Espiritismo nos ensina que a vida tem um objetivo superior, que viemos aqui para desenvolver nossas capacidades intelecto-morais. E as drogas são obstáculos para que esse objetivo não seja alcançado. Muitos estão voltando ao mundo espiritual em condições lamentáveis por causa dos vícios. Perderam a oportunidade da reencarnação e hoje estão muito arrependidos. E não dá para voltar atrás. O tempo voa. Por isso que diz, vamos fazer hoje para não deixar para amanhã.
Amanhã não sabemos se estaremos vivos, se teremos a oportunidade de fazer aquilo que pensávamos. Com o uso das drogas, nossas energias se enfraquecem, ficando com o sistema imunológico, espiritual em baixa, vulneráveis a energias negativas de encarnados e desencarnados, que já tínhamos comentado. O viciado dificilmente se lembra de Deus, raramente ora ou vai ao templo de sua fé, o que dificulta a cobertura espiritual de seu amigo protetor, que é o nosso anjo guardião, e torna-se presa fácil de espíritos viciados. Os que bebem, fumam, usam drogas, jogam baralho e outras coisas, acham que fazem isso sozinhos. Mas não fazem. Porque para quem pensa que está fumando, é o fumado. Aquele que pensa que está bebendo, ele é o bebido. Aquele que pensa que está viajando nas sensações de um grande barato, é o viajado. Além de lutar contra a própria dependência, o dependente tem a vontade anulada pelo companheiro espiritual que obsedia. E a pessoa que bebe e faz uso de drogas, ela perde o senso crítico. Então ela acaba achando que ela tudo pode, tudo é válido, quando não é nada disso. Dr. Odilon Fernandes, que toma conta de uma escola de médiuns na espiritualidade, nos diz o seguinte: os jovens devem compenetrar-se de que a droga é um agente das trevas, hipnotizando-os para que suas reencarnações redundem em fracasso espiritual. Drogados, os jovens alienam-se da realidade e, consequentemente, transformam-se em verdadeiros zumbis, fantoches, cuja vida depende da vontade de quem os manobra. Ao lado da reformulação mental, a oração, o trabalho de desobsessão na casa espírita, porque através desse trabalho são afastados do doente, que o viciado é um doente, os irmãozinhos que o acompanham e que ficam dizendo a ele: bebe mais um pouco, fuma um pouquinho mais, usa mais um pouco. E ele acaba se deixando influenciar, achando que os pensamentos são dele, mas não são. Os passes que se aplicam serão valiosos recursos para o reequilíbrio do enfermo. Livrar-se do vício é assumir o comando da própria vida, não deixar que nenhuma inteligência possa nos influenciar negativamente. A prece, a vivência da religiosidade, a leitura de obras edificantes, modificação de pensamentos negativos e o trabalho de auxílio ao próximo serão, ao lado da terapia convencional, o suporte que retirará o enfermo do vale da morte para o cume da vitória sobre as drogas. Lembrando sempre que é melhor falar com os nossos filhos desde pequeninos do que deixar para falar 5 minutos depois do que aconteceu. Nos livros espíritas nos dizem como evitar que um traficante adote o seu filho. Os pais são modelos para seus filhos. Respeito mútuo, diálogo para uma relação harmoniosa. Não fazer automedicação para não incentivar o uso das drogas. Quando medicar o filho, nunca associar o remédio a algo prazeroso, como
uma barra de chocolate. Esclarecer que é para combater a doença. Consumo de bebidas alcoólicas e cigarro devem ser evitados. Se o fizer, não conseguir parar, que o faça longe de seus filhos. Apoio, atenção e amor a cada filho, respeitando sua individualidade, aceitando como ele é e não como gostaríamos que ele fosse. Normalmente nós queremos que os filhos façam aquilo que sonhamos, aquilo que desejamos. E quando um pai percebe que seu filho é um homossexual, aí então fica um horror. Ouvimos essa semana um jovem dizendo: se eu tivesse um filho gay, eu iria matá-lo de pancada. Eu falei: o que iria resolver? Ele é um ser humano, como todos os demais, como você e como nós. Mobilizar o crescimento, despertando o senso crítico, para que expresse seu ponto de vista, discutir, avaliar situações e andar com suas próprias pernas. Não corromper suas ideias. Diante da TV, leituras e demais situações sociais, deixe que seu filho, num processo lento e gradativo, obtenha sua consciência crítica, estruturada, dentro da dinâmica familiar. A proposta é discutir, dialogar, conversar e não proibir. Deixe que seus filhos tragam amigos para dentro de casa. É saudável não invadir espaços. Vigilância dos pais, amorosa, companheira, de quem zela pelo bem do filho e nele confia. Não é ficar como policial atrás do filho, mas ficar de longe, observando tudo aquilo que ele faz. Observar o grupo com quem seu filho anda, uma vez que a influência do meio social é forte na adolescência. Compartilhar com seu filho alegrias, preocupação. Seja amigo da criança e do jovem. Eles precisam muito dessa troca. Abordar sobre as consequências do uso indevido das drogas. Com naturalidade, dentro da verdade científica. Nunca mentir. Não vamos dizer que o uso de drogas seja responsabilidade dos pais. Muitas vezes, os pais se esforçam e isso acontece. Mas precisamos, desde pequeno, orientar os nossos filhos, educá-los, observar as suas tendências, os seus defeitos, digamos, entre aspas, que nós trazemos de outras existências, porque já vivemos muitas, e corrigi-los na medida do possível. É dever dos pais protegê-los e encaminhá-los, mas não ignorar as suas falhas e nem assumir a responsabilidade por eles. Ser amigos, companheiros, olhar no olho e dizer: eu te amo. Aquele amor incondicional. Levantar nossos filhos quando cairmos, quando caírem, mas não caminhar por eles. E, acima de tudo, dar o exemplo. Porque os filhos seguem olhando o que os pais fazem. Os pais são os exemplos. Quando são pequenos, os pais são heróis. Depois, com o decorrer do tempo, eles vão nos conhecendo melhor e vão vendo que nós temos falhas. Então perdemos aquele lugar de herói na vida dos nossos filhos. Mas deverá sempre haver muito respeito entre nós. Vamos à nossa história de hoje. Eu vou resumir bastante. Dissemos no começo que os pais são consultados para nos receber.
Esse espírito já estava pronto, mas seus pais estavam relutando em aceitá-lo. Perguntando a si mesmo, vai nos dar muito trabalho, vai nos trazer despesa, será que vai dar certo? Mas no fim, resolveram. E ele sempre na companhia dos benfeitores espirituais, ele nasceu se chamando André. Mas esses pais não estavam preparados para a vinda de seu filho. Porque desde pequeno, quando ele chorava de cólicas, seus pais diziam, mas será possível que essa criança não para de chorar? E ficavam bravos com ele. E aí ele chorava mais ainda. Os pais só reclamavam. Essa criança só dá trabalho, só dá despesa. Quando ele começou a comer sozinho, você é uma porcaria, olha a sujeira que você está fazendo. E ele pensava assim, eu vou procurar fazer tudo bem feito para que eles se orgulhem de mim. Mas de nada ele adiantava ele se esforçar. Os pais realmente não estavam preparados para isso. E ele começou a desenvolver um sentimento muito ruim dentro do seu ser. Embora amando muito os seus pais e querendo fazer tudo para que eles se orgulhassem dele, a sua autoestima foi diminuindo de tal forma que ele não dormia mais à noite. Ele se achava um inútil, um desqualificado, porque que nada que ele fazia conseguia agradar os pais. Começou a frequentar a escola, ia mal. E os pais brigavam com ele. Passaram dos berros aos tapas, aos palavrões. E a cada época, pronto, não vamos viajar. Por sua causa. A nossa vida está insuportável por sua causa. Agora vocês imaginem uma criança ouvindo isso todos os dias. Ela tinha vontade de morrer. Porque ela não encontrava alegria e felicidade no seu lar. Nem amor, nem carinho por parte dos seus pais. Ela conheceu na escola um jovem, com cabelos coloridos, estranho. E ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou por aqui, depois eu vou procurar o meu brilho. Seu brilho? O que é o brilho? Você é careta mesmo, né? Ele ficou pensando, o que será que é o brilho? Ele descobriu que o brilho era droga. Ele disse, eu encontrei a felicidade, aquele amigo. Ele nunca tinha sido feliz, nunca tinha ouvido falar em felicidade. Então, ele se interessou em ver do que se tratava. Ele estava com 14 anos. Os seus pais, ele começou a chegar tarde em casa. Seus pais disseram que ele estava por sua própria conta e risco. Ele teria que fazer a sua comida, cuidar da sua roupa, uma vez que ele só dava trabalho e não correspondia àquilo que eles esperavam dele. Os amigos ofereceram a droga e uma voz dentro dele dizia, vai embora, vai embora. Mas ele não deu ouvido àquela voz. Era do seu anjo guardião, que estava ali atento, dizendo para ele que fugisse daquela situação, porque era uma situação muito ruim. Mas ele não fugiu. Começou a usar, se tornou igual o seu amigo. Diziam que era uma revolta contra a sociedade, que eram todos falsos, e ali entre eles eram todos amigos. A maioria vindos de lares desajustados, de falta de amor. Os amigos o sustentaram no vício por algum tempo, mas depois também disseram não ter mais condições, que ele teria que arrumar o dinheiro. Ele falou, mas onde que eu vou arrumar? Comece a tirar dinheiro dos seus pais. E ele começou a fazer. Os pais desconfiaram, prepararam uma armadilha e o pegaram. Aí foi uma briga terrível.
Mas ele estava assim, indiferente já. Eles podiam xingá-lo, fazer o que quisesse. Era como se ele fosse um morto-vivo. A vizinhança, ouvindo o barulho, chamou a polícia, achando que era um ladrão. E o soldado veio, conversou com o pai e filho, e ficou muito triste ao saber que pai e filho estavam brigando daquela forma. E o pai disse, isso acontece em todas as famílias. O soldado disse, espero que nunca aconteça na minha. Os pais avisaram então, eles não tinham percebido ainda que ele estava nesse mundo de drogas. Que eles iam viajar, iam deixar algum dinheiro e ele ia ficar responsável pela casa. Iam ficar um mês fora. Nessa época, ele já sentia raiva dos seus pais, pelo pouco caso, pela falta de amor, pelo desinteresse. Ele começou a usar mais ainda. Se juntava com seus amigos na praça e lá se drogavam. Trouxe-os para casa, passou de cheirar para a droga injetável. E estava chegando a época dos seus pais voltarem. E a casa estava um caos. E ele não tinha ânimo para limpar. Ele sabia que quando os pais chegassem, haveria muitas brigas, muitas discussões. Pensou em morar na rua. Mas ele não iria aguentar o frio da noite. Resolveu, então, ir tomar uma outra atitude. Naquela noite, num grupo, uma das meninas que se drogavam com eles exagerou na dose e teve uma overdose. Ela partiu para o mundo espiritual. E ele ficou com uma boa parte da droga. Voltou para casa, pensou em escrever uma carta para os pais de despedida. Mas ele tinha sentimentos conflitantes de amor e de ódio. Resolveu não escrever. Se preparou, usou a droga. Com a intenção de morrer mesmo, achando que morrer era o nada, que não havia nada além dessa vida. E como se enganou? Nós sabemos que estamos apenas de passagem aqui, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e que ela vai continuar sempre, até que nos tornemos seres perfeitos, espíritos puros. Seus pais chegaram, encontraram-no caído no chão, morto. A mãe chorava muito, mas o pai disse, eu já estava desconfiado que ele se drogava. Ele fez também para provocar um pouco de dor em seus pais. Ele percebeu no pai um alívio por ele ter morrido. E ele, depois de morto, via e ouvia os espíritos ao seu lado, que se drogavam junto com ele. E pediam mais e mais. Ele passou muito tempo do lado de lá, usufruindo dos outros que usavam as drogas, como os outros faziam com ele, como ele disse, um verdadeiro vampiro. Sofreu muito, muito no plano espiritual. E chegavam nas regiões onde eles estavam, tipos de ambulância com pessoas vestidas de branco, que socorriam aqueles que estavam prontos, ou alguns que talvez estivessem. E ele ficava pensando, para onde irão essas pessoas que são levadas? Eu gostaria de saber. Alguns voltavam, outros não. E numa dessas vezes ele se aproximou daquele grupo e perguntou a um que havia voltado. Quem são eles? São os babacas que querem mudar a nossa cabeça. Nós temos o brilho, eles não têm. Aí ele se olhou e viu a situação horrível que ele se encontrava. Falou, como que nós temos o brilho e eles não? Eles são seres luminosos. Nós somos isso aqui.
chegou e pediu ajuda. E ele foi levado para as colônias para sofrer o processo de desintoxicação. Foi muito difícil. Através de uma casa espírita de um médium, ele foi recebendo a ajuda que precisava. E depois de 1 ano e meio, ele estava quase bom. E ele explica então que na encarnação anterior, ele foi pai do seu pai e da sua mãe nesta vida. E foi ele que os deixou orgulhosos, egoístas, prepotentes, preocupando só com eles. E eles retornaram para ver se acertavam, para ver se desenvolvia um sentimento melhor entre eles. Ele falou, eu conheço que fui eu que fiz com que meus filhos fossem dessa forma. Mas a nossa vida poderia ter sido diferente se meus pais tivessem desde pequeno corrigido as minhas imperfeições. Me desse normas de vida, me amassem um pouco, para que a gente fosse feliz. Isso não teria acontecido. Mas eu tenho compaixão por eles. Voltaremos um dia, temos certeza. E juntos vamos nos tornar melhores. Eu vou visitá-los nos asilos sempre, que estão os 2 velhinhos no asilo. Quando eles retornarem, nós iremos conversar. E uma das coisas que ele diz no final, que nós devemos seguir sempre os ensinamentos de Jesus. Os pais devem falar muito de Jesus aos seus pequenos. E ele termina o seu relato. Amai-vos uns aos outros, porque só o amor cobre a multidão de pecados. Estudai, confiai, acreditai, procurai os ensinamentos do Mestre, para que trilhemos caminhos seguros, porque só através da verdade que nos libertaremos. Esse livro se chama Diário de um Drogado. E as informações de hoje foram tiradas do livro Família e Espiritismo. É do José Carlos de Luca, Com os Olhos do Coração. E John Lennon dizia o seguinte: o álcool e as drogas me deram asas, mas me tiraram o céu. É esse o nosso recado de hoje. Vamos falar com os nossos filhos, vamos amá-los, para que sua autoestima seja boa, que jamais ele entre nesse caminho, porque é um caminho muito triste e nem sempre tem volta. Vamos fechar os nossos olhos. Suplicando a Jesus que desperte no seio das famílias esse amor que Ele veio nos ensinar, para que os nossos filhos, que foram colocados sob a nossa guarda, trilhem o caminho do bem. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos sobre todos os nossos irmãozinhos que estão fazendo uso de qualquer tipo de droga, para que eles encontrem uma mão em seus caminhos e retornem e comecem, Senhor, um novo caminhar. Liberta-nos, Senhor, através dos seus ensinamentos, dos nossos vícios, das nossas tentações, que tenhamos realmente vontade de nos melhorarmos e nos tornarmos a cada dia melhor. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor,
Abre sobre nós as tuas asas brancas, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Amiga estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atraindo-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados em teu santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de teu reino. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino, Senhor, e recebe as nossas súplicas pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.